financeira, ela tem um índice grande de cair no vestibular, né? Nem essas coisas. Então, no Enem, Fabrício, todo ano tem alguma coisinha de matemática financeira. O bom é que, por exemplo, uma situação de juros simples ou uma questão de proporção, na verdade é regra de três e você acaba revisando por conta disso, entendeu? Agora, nos principais vestibulares, matemática financeira quase não aparece, tá? E como é que é o nome daquela outra matéria que a gente fez ano passado, que tinha sequência de coisa com... Que sabe, que tinha, tipo, pra você... Que tinha, tipo, um ponto de exclamação. Ah, tá, fatorial. Que Algumas vezes, e algumas coisas, aí tinha... Aí foi que eu lembro que você tinha comentado que... análise combinatória, Fabrício. Essa parte aí também sempre cai, todo ano cai. Inclusive, no Enem, geralmente pede para não resolver. É só marcar a alternativa. Até a de 2018 já está selecionada aí para o nosso próximo fórum do Enem. Geralmente pede para fazer, só marcar a alternativa. Mas nos vestibulares, principalmente aí nos principais, sempre pede alguma situação de análise combinatória. Beleza. Então, tá bom. Ó, então, assim, ó, matemática financeira, inicia-se na página 46 da apostila. Essa primeira parte que está selecionada aqui para vocês é a página, se eu não ligar a caneta, ela não funciona, é a página 47 da apostila. Então, eu fiz um videozinho explicando passo a passo, até mostrando mais de uma possibilidade. Esse primeiro início aqui, que está falando de variação percentual, nada mais é do que regra de três, tá? De proporcionalidade, que vocês já viram anteriormente. Então, essa primeira parte, que até o vídeo eu chamei de variação percentual, não tem nada de novo, não tem nenhum conhecimento novo. Vocês já viram isso, vocês já trabalharam isso lá no 7º ano, no comecinho do 1º ano, vocês já viram isso. Mas, né, para efeito de conhecimento, eu vou fazer duas questões aqui com vocês. Essas questões aqui que estão aqui ao lado são da página 49 da apostila de vocês, tá? Ele fala assim, ó, a fim de praticar um pouco, calcule os seguintes valores. Então, nós vamos fazer alguns aqui, e aí depois a gente vai para a parte mesmo, que é matemática financeira, que é juros simples e juros compostos, tá? Então, vamos lá. Se tiver qualquer dúvida, a gente vai parando, vai discutindo aí. Vou pegar a letra A, por exemplo. O que ele pede, ó? R$ 80 aumentado em 15%. Então, eu tinha lá, uma calça, uma blusa que custava R$ 80 e ela aumentou 15%. Como é que eu tenho que fazer essa continha? Como é que eu faço essa continha? Regra de três simples, né? Então, valor e porcentagem. A calça custava R$ 80, isso equivale em porcentagem a 100%, né? E aí eu tenho que o valor que eu quero descobrir equivale a 15%, que é o meu aumento, tá? Multiplico aqui em cruz, em X, em cruz. Uma coisa importante, sempre que a gente fala de porcentagem, a gente está falando sempre de uma situação diretamente proporcional. Então, quando é inversamente, você multiplica na linha. Aqui não, você sempre vai multiplicar em X, tá? 100 vezes X, 100. Pode falar. Se eu jogar direto 115%, dá certo. Dá certo também. Aí eu vou comentar depois. Se você fizer aqui com 115, você já vai sair com a resposta automática. Também vou comentar isso. E também vou comentar a parte que fala que ensina a multiplicar também. Né? Então, também vou comentar com vocês. Vou falar sobre regrinha de três e vou comentar sobre os outros processos. Tá bom? Beleza. Então, tá. Então, vamos lá. Vou fazer o 15 vezes o 80, né? Então, 8 vezes 5 dá 40, sobe 4. 8 vezes 1 dá 8, com 4 que subiu dá 12, abaixo o zero aqui. Então, aqui é 1.200.
O 100 está multiplicando, passaria dividindo. Corta os zeros, daria R$12. Esse daqui é o valor do meu aumento, tá? Então, eu tinha lá a calça custando 80, ela teve um aumento de 15%, que equivale a R$12, e ela passaria a custar 92. Como o Fabrício comentou aí, eu vou comentar com vocês, vocês poderiam, ao invés aqui de calcular os 15%, vocês poderiam calcular, quem quiser, né? Você já pode calcular direto os 115, porque aí a resposta aqui já seria o 92. Uma outra coisa que eu comento também no vídeo é que você poderia pegar os 80 e multiplicar pela parte decimal do 15%. Então, o que é 15%? 15%, que dá 0,15. Então, você poderia multiplicar o 80 por 0,15, que chega nos R$12, da mesma forma. Ou ainda, você poderia pegar o 80 e multiplicar por 1,15, porque é o 100%, que vale 1, mais os 15 que ele teve de aumento. E aí você chegaria na resposta, que são os 92 já direto. Então, a vantagem dessa parte que é de variação percentual é que você tem um monte de caminhos a seguir. Não existe uma única forma de fazer. Existem diversas formas de resolver essa questão, certo? Certo, galera? Certo. Então, aqui, ó, quem fez, né? A letra A deu 92. Quem não fez, eu aconselho aí a tentar fazer, né? Tentar resolver essas questões. Eu vou apagar aqui no cantinho, lembrando que essa aula é gravada, depois precisar voltar. Quem quiser experimentar de outras formas, multiplicando por decimal, né? Podem tentar resolver. E eu vou escolher mais uma questão aí para a gente resolver, certo? Então, eu vou escolher aqui, ó, a letra D, mas pode fazer qualquer uma. Ele fala assim, ó, R$85 reduzido de 20%. R$85 reduzido de 20%. Então, o que eu vou ficar aqui? Eu vou ficar com uma redução. Esse daqui é um caso de desconto. Quem assistiu a aula, eu fiz os dois modelos. Eu fiz quando a gente aumenta e quando a gente reduz. Então, aqui, imagina que uma calça custava R$85 e ele vai dar aí um desconto de 20%, né? Então, 85 reduzido de 20%. Como que faz a regrinha de 3? Da mesma forma que eu acabei de fazer. Valor e porcentagem. Aqui você coloca que 85 é o meu 100%, né? E aí eu quero calcular quanto equivale a 20%. Ou, como eu disse, tem várias maneiras de resolver. Então, se eu calcular o 20%, eu vou ter o valor da redução, né? Mas eu poderia já calcular 80% e descobrir um novo valor. Então, eu tenho várias possibilidades aí. Vou calcular da maneira mais prática, vou calcular os 20%, né? Mas vocês podem utilizar de outra maneira. 100 vezes x, 100x. E 85 vezes 20, eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Então, eu venho lá. 85 vezes 20. 0. O 2 vezes 5, 10, subiu 1. 2 vezes 8, 16, com 1 que subiu, 17. Então, vai dar 1.700. O 100 está multiplicando, passaria dividindo. Cancela o 0. Então, aqui, ó, o desconto é de R$17, né? Então, a calça, por exemplo, custava 85, mas se pago à vista, ele dá 20% de desconto. Então, eu tenho que tirar esses 17, reduzido 20%. Então, dá o valor aí de 68, né? Professora, poderia calcular de outras formas? Poderia, diversas outras maneiras. Por exemplo, ao invés de calcular aqui 20, você poderia já calcular o novo valor,
que é 80%. E aí a resposta seria 68. Você também poderia fazer o 85 multiplicado pelo 20%, que é 20 dividido por 100 dá 0,2. Então, você poderia multiplicar por 0,2, e aí você encontraria os R$17. Ou você poderia pegar o 85 e multiplicar por 80%, que é o valor que sobrou, e aí você chegaria na resposta de 68. Então, maneiras de resolver isso, existem diversas formas diferentes aí, ok? Ok, galera? Ok. Só para que vocês possam depois treinar e se ficar com alguma dúvida, perguntar na próxima aula remota, eu só vou dar as respostas aqui, tá? Não as contas. Depois, qualquer dúvida, na próxima aula remota pode perguntar. Essa daqui fica R$175, essa daqui fica R$26,40 e a letra E fica R$17, tá? Aí vocês leiam, tentem resolver. Se ficarem com alguma dúvida, pode trazer aí para a nossa próxima aula remota. Certo, galera? Certo? Certo. Então tá. Agora eu vou para os juros simples e os juros compostos, né? Nem todos vocês foram meus alunos no primeiro ano do ensino médio. Mas no primeiro ano do ensino médio, eu já comentei um pouquinho o que seria juros simples e o que seria juros compostos, para quem foi meu aluno, né? O juros simples, quando que eu apresento para os alunos do primeiro médio? Quando a gente está fazendo progressão aritmética. Porque o juros simples é uma progressão aritmética, é uma regrinha de 3 que vai sempre se repetindo. E quando que eu falo do juros composto? Quando eu dou função exponencial ou progressão geométrica, eu mostro qual é esse comparativo aí que tem para fazer com juros composto, tá? De qualquer forma, quem não assistiu ao vídeo, eu fiz 2 vídeos. O primeiro ficou um pouco longo, depois eu até fiz um gráfico comparando, aí peço que vocês assistam, né? Mas hoje eu vou falar aí, vou fazer alguns exercícios de juros simples e de juros compostos, tá? Esses exercícios encontram-se na página 54 da apostila. Como eu disse, a aula é gravada, depois dá tempo de copiar, né? Eu disponibilizo lá no grupo o link para vocês, fiquem tranquilos. Então, esses exercícios são da página 54 da apostila. No exercício 1, ele fala assim, ó, considere um capital de R$2.000 aplicado a uma taxa mensal de juros simples. Então, na hora da prova, eu vou dizer se é juros simples ou se é juros composto, para que vocês não se percam na hora de resolver. Então, nesse exercício ficou claro, ó, mensal de juros simples, de 2% ao mês. Calcule os juros gerados e o montante após, na letra A, 2 meses, na letra B, 6 meses, na letra C, 1 ano e na letra D, 1 ano e 7 meses. Então, vamos do início, tá? Quem assistiu ao vídeo viu que eu disse que a fórmula do juros simples é o capital vezes a taxa vezes o tempo que fica aplicado. Uma coisa importante de se ressaltar aqui, a taxa e o tempo precisam estar na mesma unidade de medida, tá? Essa taxa aqui sempre tem que estar em número decimal. Então, no problema, eu apresento em porcentagem para vocês, e aí vocês transformam em número decimal. E o tempo aqui tem que estar na mesma unidade de medida. Quando a gente olha a letra A, eu tenho a seguinte situação. O meu capital aqui, que foi aplicado, é de R$2.000. Então, eu venho lá, juros é igual. O capital, ele é de R$2.000. A nossa taxa aqui é de 2% ao mês. Então, eu tenho que pegar os 2% e transformar num número decimal. 2 dividido por 100 dá 0,02. Então, essa taxa aqui é 0,02. E na letra A, ele quer que esse dinheiro fique aplicado 2 meses. Então, o meu tempo é 2 meses. A taxa está o mês e o tempo está em meses. Ótimo, tranquilo.
Vou fazer essa multiplicação. 0,02, vou multiplicar pelos R$ 2.000. Deixei os zeros aqui de fora para ficar mais fácil. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 dá 0. Tenho 3 casas. Aqui eu tenho 2 casas depois da vírgula. Então, aqui também eu tenho 2 casas depois da vírgula. Esse número aqui dá R$ 40. Por que eu falei que era uma progressão aritmética? Porque no juros simples é sempre proporcional. Esses R$ 40 aqui, se você fizesse a regrinha de 3, de 2%, é justamente isso, é 2% de 2.000. Então, se ficar um mês, é R$ 40, se ficar 2 meses, é R$ 80, se ficar 3 meses, é 120, se ficar 4 meses, é 160. Então, ele cresce de maneira proporcional. Na letra A aqui, ele vai ficar 2 meses. Então, eu vou pegar o 40 e multiplicar por 2. O meu juros aqui será o total de R$ 80. Dúvidas na letra A? Alô, galera? Dúvidas na letra A? Não. 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 Além dos juros, ele pede um montante, tá? Então, o que é importante entender? Que o montante é o capital mais os juros que ele obteve, tá? Nos juros simples. O montante aqui será, então, os meus 2.000, que foi o quanto eu apliquei, mais os juros, que foi de R$ 80. Então, eu tenho um total aqui de 2.080. Então, passou 2 meses lá na minha conta, eu não tenho mais 2.000, eu tenho 2.080. Dúvidas na letra A? Galera? Dúvidas na letra A? Não? Agora, eu vou para a letra B. Então, vou aproveitar aqui, que já está... Vou só trocar alguns valores para comentar com vocês a letra B, né? O que muda da letra B para a letra A? É que agora, ao invés de ficar apenas 2 meses aplicado esse dinheiro aqui, ele ficará 6 meses aplicado. Então, o modo de fazer é o mesmo. O capital é 2.000, a taxa é 0,02. O que muda para a letra B? Que ao invés de 2 meses, agora teremos o total de 6 meses. 2.000 multiplicado por 0,02 dá R$ 40. A gente já tinha feito essa continha. Agora eu vou pegar os R$ 40 e multiplicar pelos 6 meses. Qual será o meu juros ao final de 6 meses? Quanto que dá 40 vezes 6? 240. 240. Muito bem. Eu acabei minimizando aqui. Não sei voltar. 240. Achei. Qual será o meu montante dos 2.000 mais aqueles 240? Então, após 6 meses, eu terei na minha conta 2.000. Opa, ficou ruim aqui. 2.240. Dúvidas até aqui? Alô, galera, dúvidas? Não? Agora, nós vamos à letra C, tá? Vou apagar aqui, vou mudar aqui as informações e nós vamos à letra C. Como eu disse para vocês, precisa tomar cuidado, porque a unidade de medida tem que ser igual, tá? E o que acontece na letra C aqui, ó? Ele está pedindo que esse dinheiro fique aplicado 1 ano. Lembrando que a minha taxa está 1 mês. Então, eu não posso trabalhar com essas unidades de medidas diferentes. Por quê? Se eu colocar aqui no tempo 1, né? O que vai acontecer? Vai dar R$ 40, vai ter alguma coisa errada na minha conta. Então, eu preciso trabalhar com a mesma unidade de medida. Ou seja, 1 ano equivale a 12 meses. Então, no lugar de colocar 1 aqui no meu tempo, eu não posso colocar 1 ano, porque a taxa está 1 mês. Eu tenho que trabalhar com essa equivalência. 1 ano equivale a 12 meses.
Então, no lugar do meu tempo aqui, eu tenho que colocar 12. Dúvidas sobre essa relação, gente? Não, você falou no primeiro ano. Então, eu falei, eu dei aula sobre isso no primeiro ano. Quem foi meu aluno, a gente até já estudou isso, né? E aí eu vou fazer, Que tristeza. eu vou fazer 40 multiplicado por 12, porque um ano equivale a 12 meses. Quanto que dá 40 vezes 12? Alô, galera? 480. 480. Muito bem. Esse 480 é o meu juros, tá? Qual é o meu montante? São os 2.000 mais os 480. Total aí, 2.480. Ó, tá bem? Final de 12 anos, 12 anos não, 12 meses guardando dinheiro, aqueles 2.000 já estão aí com 2.480, ok? E agora, vamos terminar aqui com a letra C, e aí eu vou pedir para que vocês pensem nela rapidamente, enquanto eu vou buscar uma calculadora para a gente fazer o exercício 2. Pensem aí, se fosse 1 ano e 7 meses, 1 ano e 7 meses, quanto que eu tenho que colocar aqui no lugar desse T para fazer a letra D de dado? 1 ano e 7 meses, que número que eu tenho que colocar aqui? Quanto, Luiz? 19. 19. Por que 19? 1 ano, 12. Você soma com os outros 7 meses. Isso, certinho, Pedro. Então, assim, ó, precisa lembrar disso na hora da prova e na hora das atividades. A unidade de medida tem que ser igual. Então, 1 ano e 7 meses equivale a 12 meses. 12 meses não, desculpa, 19 meses. Então, pensem aí e me digam qual é os juros quando a gente fala de 12 meses e qual que é o montante. Eu vou rapidinho buscar uma calculadora e eu já volto. Um minutinho aí, enquanto vocês me trazem essa resposta. Pronto, galera, voltei. E aí, quanto que deu os juros da letra D? 760. Quanto? 760. Ah, 760, certinho. E qual seria o montante? 2.760. Isso, certinho. Dúvidas, gente, de juros simples? Alô, galera, dúvidas de juros simples? Não, pro. Não? Então tá. Quem foi meu aluno ainda do primeiro ano, a gente trabalhou juros simples quando a gente viu progressão aritmética. O juros simples é uma progressão aritmética, vai sempre aumentando de 40 em 40 reais nessa situação, tá? Agora, nós vamos ao exercício 2, tá? O exercício 2, ele vai falar de juros composto. Diferente do juros simples, o juros composto, ele é um juros em cima de um juros, a gente costuma dizer assim. E aí, o que que muda de um para o outro? Lá, ela cresce de maneira proporcional. Então, 1 mês, 40 reais, 2 meses, 80, 3 meses, 120, vai crescendo de 40 em 40. No caso do juros composto, não. Essa daqui é uma exponencial, justamente o que está acontecendo aí com a curva do coronavírus. Ela, no começo, ela cresce bem parecido ao juros simples, mas depois de um ano ela dispara de maneira que ela cresce com essa curva aí, justamente do coronavírus.
Então, aqui, diferente do exercício de cima, ele traz várias situações diferentes. Traz uma letra A, uma letra B, uma letra C. Ele trabalha com cada uma aí, com maneiras diferentes. Aí, nós vamos lá. 2. Em cada item, calcule o montante. Então, de novo, ele quer o montante e ele quer os juros de uma aplicação financeira a juros composto. Então, precisa ficar claro para vocês que quando eu quero juros simples e quando eu quero juros composto. Então, aqui ficou claro, ele quer juros composto. Quem assistiu ao vídeo, eu trouxe a fórmula do juros composto, né? Quem não assistiu, vai ficar disponível, pode assistir, né? Então, ele fala assim, ó, que o juros composto é o montante, o capital, 1 mais a taxa elevada ao prazo. Então, isso que é diferente do juros simples. O juros simples é uma multiplicação, uma proporção. Aqui não, aqui o tempo, ó, é uma exponencial. E aí o que vai acontecer? Se você na hora da prova não tá com uma calculadora, porque esse expoente pode ser 8, pode ser 9, pode ser 10, pode ser qualquer número. Se você não tá com uma calculadora, é preciso fornecer para vocês esse expoente quando for muito alto, porque imagina 1,3 elevado à 15ª potência. Então, 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3. Então, é preciso fornecer para vocês essa potência. Eu sempre peço para os alunos, quando utilizam a calculadora, anotarem 4 casas depois da vírgula, tá? Para não ficar um número tão gigantesco, certo? Por exemplo, na letra A, eu vou dizer para vocês, se fosse uma prova, que 1,02 elevado ao cubo é igual a 1,0612, tá? O que significa isso? Que eu peguei 1,02, multipliquei por 1,02 e multipliquei por 1,02. As calculadoras do celular de vocês, elas fazem essa conta automático. Alguns celulares tem uma teclinha que é um chapeuzinho, tá? Que é um acerto circunflexo. E tem celular também que tem assim y elevado a x, tá? Então são teclinhas aí da calculadora de vocês que fornece essa potência. Mas como a gente está falando aí de situações na qual não é permitido o uso da calculadora, então na hora de uma prova, na hora de um trabalho, eu forneço para vocês essa potência, tá? Bem, vamos lá. Na letra A, o que que ele quer? Alguma dúvida, gente, dessa parte da potência? Não. Não? Na letra A, ele quer assim, ó, o capital de R$800, ele foi aplicado a 2% ao mês, a taxa de 2% ao mês, e o prazo é de 3 meses, tá vendo? Ó? Ao mês e meses, os dois estão na mesma unidade de medida. Nunca esqueçam que na hora de substituir na fórmula, a taxa tem que ser transformada num número decimal. Então, 2 dividido por 100 é 0,02, tá? Não se esqueçam disso. Eu venho aqui, montante é igual. O meu capital aqui é de R$800. 1 mais a minha taxa. A minha taxa é 0,02. Elevada ao prazo, que é 3 meses. Primeiro, eu vou somar o que está dentro do parênteses, então vai ficar 1,02 elevado ao cubo. Essa potência, tá? Quando eu der trabalho, quando eu der prova, eu vou fornecer para vocês. São 4 casas depois da vírgula. Ela está fornecida aqui, ó. Então, 1,0612. O montante será igual. Vou fazer essa multiplicação, ó. 1,0612 multiplicado pelos 800. Deixo os 2 zeros aqui para fora. 8 vezes 2 dá 16, sobe 1. 8 vezes 1 dá 8, com mais 1, 9. 8 vezes 6 é 48, sobe 4. 8 vezes 0, 0, com 4 dá 4. E 8 vezes o 1 dá 8, né? Eu estou trabalhando aqui, ó, com 4 casas depois da vírgula. Então, tem que transferir essas 4 casas para cá. O meu montante será de R$ 848,96. Então, eu apliquei aí R$ 800, passados 3 meses, eu tenho lá na minha conta R$ 848,96.
Aqui no exercício, ele pediu o montante e os juros. No juros simples, quando eu calculei os juros. No juros composto, eu calculo o montante. Como é que eu faço para descobrir o meu juros, tá? Eu tenho que pegar o montante e tirar o capital. Se eu pegar o montante e tirar o capital, eu fico com quanto de juros? 48,96. Muito bem. Então, 848,96 menos o capital que era de R$ 800, e aí me dá um juros de 48,96. Dúvidas até aqui na letra A? Não. Não? Vou apagar e nós vamos à letra B, tá? Como eu disse, eu tenho que fornecer a potência para vocês se eu não permito o uso de calculadora. Matemática financeira é uma disciplina que depois no ensino superior, na maioria das disciplinas ela está presente. Então, no superior eles não implicam com o uso da calculadora. Isso daí é mais no ensino médio. A calculadora faz parte aí do dia a dia, tá? Na segunda, na letra B, o que eu vou fornecer para vocês é a seguinte: 1,2 elevado a 5 é igual a 2,4883. Tá? Essa informação aqui eu irei fornecer para vocês. Se fosse uma prova, se fosse um trabalho, alguma coisa, eu iria fornecer as potências. Bem, vamos lá. O que ele quer na letra B? Ele tem um capital de R$ 1.000 com uma taxa de 20% ao ano e o tempo é de 5 anos. Então, o que é interessante aqui é que a taxa e o tempo estão na mesma unidade de medida. Então, é sempre importante reforçar isso, ó, 20% ao ano e 5% ao ano. Está na mesma unidade de medida. Nunca se esqueçam que vocês têm que pegar a taxa e transformar num número decimal. Então, é 20%. 20 dividido por 100 é 0,2, tá? Bem, vamos lá. Montante é igual. O meu capital é de R$ 1.000. 1 mais a minha taxa é 0,2, elevado ao tempo que é de 5 anos. O montante, então, é 1.000, somo 1,2 elevado a 5. Essa potência eu forneci para vocês. Claro que ela é gigantesca. Eu forneci 4 casas depois da vírgula. Então, 2,4883. Multiplicar 2,4883 por 1.000, né? Na verdade, é andar as casas aí depois da vírgula, né? 3, 8, 8, 4, 2. Tenho 4 casas, tem que colocar essas 4 casas aqui. Então, na verdade, fica 2.488,30 centavos. Quando se fala de dinheiro, gente, 2 casas bastam para responder, né? O 0 a 0 ali pode eliminar. Então, esse é o meu montante, R$ 2.488,30 centavos. Dúvidas até aqui? Não. Não? Agora, gente, eu vou ter que calcular os juros. Não se esqueça, ó, o enunciado pediu o montante e os juros. Peguem sempre o montante e tirem o capital. Se eu pegar o montante e tirar o meu capital, que é de R$ 1.000, qual foi meus juros? Alô, galera? Qual foi meus juros? 1.488,30. Isso, muito bem, certinho. 1.488,30. Então, dos 2.000, abriu meus. Dos 2.000 aí, eu tirei os R$ 1.000, que foi o meu capital. Tudo bem até aqui, gente, na letra B? Tranquilo. Tudo bem? Agora, eu vou apagar a letra B e nós vamos à última desse exercício 2, que é a letra C, tá? O que ele quer na letra C? Vamos observar lá. Eu tenho um capital de 5.000, eu tenho uma taxa de 10% ao semestre e eu tenho aí
um tempo de 2 anos, tá? O que aconteceu desse exercício diferente dos outros? A taxa e o prazo não estão na mesma unidade de medida. E aí eu vou falar uma coisa para vocês que eu vou falar sempre aí durante matemática financeira. Quando você fala de juros composto e a taxa e o tempo não estão na mesma unidade de medida, você não pode mexer na taxa. Não mexa na taxa, não mexa na taxa, não mexa na taxa. Mexa sempre no tempo. Porque mexer na taxa não é uma coisa tão simples. Inclusive, é a nossa próxima aula remota aí do dia 18, que eu vou falar sobre taxas equivalentes. Então, a aula do dia 18, eu vou falar justamente por que quando a gente fala de juros composto, é complicado mexer na taxa. Então, a dica sempre é mexer no tempo, tá? Sempre trabalhar com o tempo. Aqui eu estou falando de uma taxa de 10% ao semestre, né? 10% ao semestre. Eu vou mexer no meu tempo. 2 anos tem quantos semestres? 4. 4, muito É bem. 6 meses cada, né, professora? Oi? É 6 meses cada semestre, né? Isso mesmo, Pedro. 6 meses cada semestre. Então, como eu tenho 2 anos, são 4 semestres, certinho, gente. Agora que vocês já sabem que 2 anos equivale a 4 semestres, eu posso fornecer a potência que vocês irão utilizar nessa conta, que vai dar 1,1 elevado a 4, que é igual a 1,4641. E aí eu vou para a fórmula. Montante é igual, o capital é R$ 5.000, mais a minha taxa. Lembre-se, pessoal, a taxa tem que ser sempre dividida por 100, porque ela vem em porcentagem, e 10 dividido por 100 dá 0,1. E o meu prazo aqui tem que estar na mesma unidade de medida que vocês transformaram para mim, 2 anos em 4 semestres. O montante, então, é igual a 5.000. 1 mais 0,1 dá 1,1 elevado a 4. Montante é igual a 5.000 multiplicado. Essa potência aqui eu forneci para vocês, ó. É 1,4641. Então, o montante é igual. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 1,4641 vezes os 5.000. Estou procurando não usar calculadora, porque na hora de um concurso, na hora de um vestibular, na hora do Enem, o uso da calculadora aí não é permitido, né? Vou deixar os 3 zeros para fora. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 4 dá 20, subiu 2. 5 vezes 6 é 30, com 2 que subiu 32. 5 vezes 4 é 20, com 3 que subiu 23. 5 vezes 1 dá 5, com 2 que subiu 7. Tenho 4 casas depois da vírgula, tenho 4 casas depois da vírgula. Então, o meu montante aqui é 7.320,50. Além do montante, o enunciado também pede os juros. Lembrem-se, quando fala de juros composto, tenho que pegar o montante e tirar o capital. Qual seria aí o meu juros, pessoal? 2.320,50. Isso, 2.320,50, ok? Dúvidas desse exercício? Dúvidas do 1, dúvidas do 2? Alô, Não. galera? Não? Tranquilos? Bem, vamos lá. Eu sei que eu estou com o meu tempo estourado, mas eu só vou comentar aqui com vocês, né? E qualquer coisa eu termino na próxima aula. O exercício 3, ele pede assim, ó. Determine o tempo necessário para que um capital aplicado dobre o seu valor. Eu quero comentar com vocês, eu sei que a gente está estourando o tempo aí, mas gostaria que vocês pensassem, e aí fica para corrigir na próxima aula remota, que é na quinta-feira. Esse exercício é interessante porque eu fiz um parecido no vídeo, quem assistiu deve ter visto. Eu posso colocar o valor que eu
quiser para o meu capital. Só depois eu tenho que dobrar ele, mas eu posso colocar o valor que eu quiser aqui no meu capital. E a resposta é a mesma, tá? Então, eu quero uma situação na qual o capital dobre o seu valor, tá? O montante vai ser o dobro do que eu tinha inicialmente, certo? Então, alguns alunos podem falar, professora, está faltando informação no exercício 3. Podem pensar com qualquer valor de capital. O capital pode ser R$10, o capital pode ser R$100, o capital pode ser R$5, pode ser qualquer valor, desde que o montante dobre o seu valor. Ok, galera? Então, essa é meio que uma resposta pessoal. Então, o interessante é isso, Pedro, que cada um vai usar um valor diferente, mas a resposta ficará exatamente igual. Isso que é o curioso desse exercício. Então, por isso que dá meio que um nó na cabeça. Esse daí é quando eu dava aula no superior, geralmente eu cobrava na prova. E aí eles achavam super interessante isso, porque independente do valor que eu atribuo para o meu capital, a resposta é a mesma. Então fica como desafio aí para vocês pensarem. Na semana que vem, não. Na quinta-feira, eu começo a aula por ele antes de falar das taxas equivalentes. Combinado? Combinado. No vídeo, quem assistiu o vídeo, eu fiz um parecido, fica aí de dica. Então, quem não assistiu ao vídeo, o juros simples versus composto, parte 1, tem a correção do exercício da página 52 e dá uma ideia sobre isso, para que vocês possam pensar aí, certo? Certo, pessoal? Certo. Certo. Então tá, vou parar de compartilhar a tela, tá? Deixa eu só baixar aqui o relatório de presença de vocês. E, gente, seguinte... deixa eu parar de gravar também. Deixa eu parar de gravar. Parar a gravação. Seguinte, então, nós